Pessoal, estamos começando mais um papo de hoje diferente, mais um desses contatos que a bola nos dá, através de outro amigo, por sinal, através de outro Paulo. Eu conheci o Paulo Mourinho, hoje um português que vai estar compartilhando com a gente a sua história e eu acredito que é um caminho diferente do que todos que já falaram aqui, por ser um país diferente do Brasil, diferente de um país asiático, um país europeu, e tem muito para nos acrescentar no papo e nós vamos estar conversando um pouquinho sobre a história dele, o que tem feito. Estou bem curioso para conhecer mais. Primeiro eu queria, Mourinho, que tu te apresentasse, falasse um pouquinho do teu momento atual, onde tu estás, e aí depois nós vamos conversar um pouquinho sobre a tua história aí. Bom dia para ti, né? E te apresenta aí. Ok, olá. Muito prazer em estar aqui a conversar contigo. Um obrigado ao Paulo Ramos, por nos ter metido em contacto. Dar-te os parabéns pelo trabalho que tens feito, tens desenvolvido no canal, tem matéria muito interessante. O meu nome é Paulo Mourinho, sou português, tenho 32 anos e, e desde que me lembro sou um apaixonado por futebol. Desde criança em que o meu quarto era completamente decorado com tudo o que era póster e fotografia de futebol. Infelizmente nunca tive a oportunidade de jogar desde cedo e só comecei a jogar futebol aos 16 anos. Portanto, já numa idade muito tarde. Ainda assim, foram 13 anos em que joguei federado e 13 anos que foram muito produtivos e muito prazerosos. Para te contar um pouco da minha escola, da minha história, eu comecei, eu se calhar vou dizer um bocadinho por acidente, nisto do treino, porque o primeiro contacto que eu tenho com o treino era quando eu jogava no sub-19 da equipa da minha terra, em que eu era capitão de equipa e o treinador dessa equipa treinava os sub-19 e treinava os sub-15. E ele pediu-me para, durante a pré-época, eu poder estar junto dele e poder acompanhar essa equipa. E assim fiz. E a verdade é que esse foi o primeiro contacto que tive com o treino de futebol, sem ser enquanto jogador, e gostei. E gostei. Tanto que, passado 2 anos, decidi tirar o curso de treinador. O que seguiu nesse ano, o treinador saiu ao fim de 2 meses, saiu e eu acabei por deixar então de ajudar essa equipa e continuei a minha carreira de jogador. E então, passado 2 anos, fiz o curso, estava a fazer o curso, não tinha planos, muito sinceramente, não tinha planos para ser treinador, porque ainda tinha aquela coisa de, se calhar, isto até pode dar para chegar aqui a uma divisão um bocadinho melhorzinha. Eu, na altura, estudava e não tinha aquela grande ambição de ser treinador, mas tinha um projeto de futuro que no futuro sabia que queria ser treinador. E um dia, no meio de um dia normal, enquanto eu estava no shopping, o telefone tocou com uma proposta do antigo presidente desse clube da minha terra, que me dizia que, olha, eu tenho aqui aquele grupo com quem tu estiveste há uns anos atrás, as coisas não correram bem, despedimos agora o treinador, vamos ter aqui 2 meses para fazer uma taça, para disputar uma taça. Pá, eu queria que tu fosses treinador. E aquilo foi, de certa forma, engraçado, porque, lá está, eu estava a tirar o curso, estava a acabar o curso de treinador, mas não estava à espera de entrar. E o que é certo é que entrei no meio e vão já 11 anos e meio praticamente sem interrupção, sempre a treinar. E as coisas foram escalando para outros níveis. E chegou a um ponto que eu percebi, não, isto não vai ser só um passatempo, vai ser mesmo o meu trabalho, vai ser aquilo que eu quero fazer para a vida, e é nisto que eu vou apostar tudo.
e felizmente tenho tido alguma sorte e as coisas estão a correr para melhor. Nesse momento você trabalha na Tailândia. Como é que qual é o trabalho que você tem desenvolvido aí? Sim, neste momento estou na Tailândia, vim para a Tailândia há 2 anos atrás. Inicialmente vim para cá só como treinador, mas ao final de meia época, pouco mais, passei a assumir funções também de diretor técnico e coordenador de academia. Portanto, eu neste momento trabalho com. Nós temos um programa de trabalho assente em 3 grandes bases. Uma delas é o trabalho que desenvolvemos junto de escolas internacionais, em que a nossa academia vai a essas escolas, cria as próprias academias das escolas e acaba por fazer toda a gestão dessa academia, que depois compete no desporto escolar, coisa que aqui é muito, muito importante, porque não existem campeonatos oficiais da Federação Tailandesa para as categorias de base. Então, estes campeonatos escolares acabam por ser o grande campeonato de formação que há aqui. Então, nós temos um desses polos, que normalmente desenvolvemos durante a semana de trabalho, e depois temos o polo da academia, que é a parte que eu faço a gestão, que é uma academia internacional, em que temos categorias dos sub-8, sub-10 e sub-12, e temos ainda um terceiro polo que diz respeito às férias desportivas, ou chamemos-lhe aos campos de férias de futebol que nós realizamos, que é também um dos grandes momentos em que nós podemos recrutar jogadores, um dos grandes momentos em que também traduz muita entrada de dinheiro para a academia e, portanto, operacionalizamos nestes 3 pontos. O meu clube, a minha empresa, eu vou dizer, um pouco elitista, ou seja, nós não trabalhamos com o atleta, não queria chamar normal, mas mais típico da sociedade tailandesa. Nós trabalhamos com a alta sociedade tailandesa, portanto, todos os atletas que nos passam pelas mãos são atletas com bastante poder económico, porque a nossa academia é uma academia bastante cara, isso é claro, e portanto não temos aquela realidade do futebol de rua que é tão característico aqui na Tailândia, ou aqueles meninos que jogam todo o dia, mas depois ainda vão para o treino. Não temos essa beleza daquela origem, daquela raiz do futebol, mas temos esta realidade com a qual trabalhamos, e a empresa está a trabalhar aqui há mais de 20 anos, há 21 anos, uma empresa com muito sucesso e muito, muito reconhecida aqui na Tailândia. Depois eu vou querer conversar um pouquinho mais sobre a realidade da Tailândia, que eu acho que é um país que a gente ainda não falou aqui no nosso canal, mas eu tenho uma curiosidade em termos de formação de Portugal. Até porque, para nós, eu que principalmente gosto de estudar muito sobre futebol, a escola portuguesa é uma escola antiga, mas que começou a fazer toda essa mudança mundial recente, partiu pela escola portuguesa de futebol, né? Muito material para estudo, que infelizmente o Brasil ainda agora que começou a produzir alguma coisa científica, mas muita coisa que você procura na internet, principalmente, vem de Portugal. A escola portuguesa é uma escola muito, muito rica, científica, né? Falando em futebol. Como é que funciona a formação para vocês, como treinadores lá em Portugal? Olha, eu vou-te dizer que, em primeiro lugar, as coisas, eu concordo plenamente contigo. O Portugal tem trabalhado muito bem em termos daquilo que é o conhecimento científico e a forma como tem
tem dado obras para os treinadores poderem estudar e poderem melhorar. Mas infelizmente, neste momento, a verdade é que a formação em Portugal não está nos melhores dias, sob um ponto de vista estrutural. Atenção, sobre um ponto de vista de conceitos de programação do curso, perfeito. Eu fiz o meu UFAB, fiz em 2017, e posso dizer que foi de uma riqueza de conhecimento, de partilha absolutamente fantástica. Mas nós, neste momento, em Portugal, estamos a viver um período em que, se tu hoje, por exemplo, quiseres ir ser treinador de futebol e vais começar do zero, com nenhuma licença, ou seja, vais ter que ter 4 licenças até ao máximo. A UFAC, que é a licença base, a UFAB, que normalmente já é uma licença que te permite mais qualquer coisa, a UFA já trabalhas a nível profissional e a UEFA Pro, que já trabalhas no topo. Mas para te contar que em Portugal, neste momento, se tu começares do zero até chegar a este, tu vais demorar no mínimo entre 8 a 10 anos. Isto é muito complicado. Porque se tu pensares que um médico em Portugal tira o curso em 6, como é que um treinador de futebol tira o curso em 8? Está errado. Isto não faz sentido. Porque, e atenção que nos últimos 2 cursos, o UEFA e o UEFA Pro, só abre uma vez por ano, com vagas limitadas a 25, 30 pessoas, e tu tens que ter certos requisitos, em que nós temos casos de treinadores de primeira liga, que estão no topo do futebol português, que não têm estes cursos porque não conseguem entrar nos cursos. Está uma situação muito complicada. Mas, fazendo ainda vindo cá abaixo, começamos com o UFAC. O UFAC tem 1 ano de estudo, 1 ano de estágio. Portanto, fazes 1 ano toda a componente teórico-prática com aulas, junto das associações, e depois tem toda a componente de estágio num clube, que tem a duração de uma época desportiva. O UFAB tem exatamente a mesma sequência. É normalmente estendido a 1 ano de estudo e depois mais 1 ano de estágio no clube. Normalmente, entre o UFAC e o UFAB, tu tens que esperar 1 ano para poderes tirar o B. Ou seja, não podes tirar imediatamente. Tens que fazer 1 ano de treino, registado na federação, para poder chegar ao B. E depois tens o A, e aqui, e se tu olhares para um gráfico que representa a estatística dos treinadores portugueses, tu tens grande parte dos treinadores com o FAC, e à medida faz efeito pirâmide, ou seja, a base é larga e à medida que tu sobes um curso, cada vez mais vai estreitar. E depois, como eu dizia, o UEFA já tem muitos requisitos para entrar, nomeadamente horas em campeonatos nacionais. Se tu treinares, por exemplo, só a nível regional, se não tiveres a oportunidade de ter treinado a nível nacional, já fica muito complicado conseguires entrar. Muito complicado. E depois, ainda mais, quando falamos no UEFA Pro, já tens que ter experiência de campeonatos profissionais, já tens que ter uma recomendação de um clube profissional para entrar. Portanto, o processo em termos de conhecimento é muito bom, é muito rico, os cursos estão muito bem organizados. Em termos de estrutura e duração e acessibilidade, não está bom. E tem gerado muita revolução dentro do seio da comunidade dos treinadores, porque, como eu dizia, não faz sentido para um treinador de futebol, e principalmente se tu olhares para a Espanha, que tem a escola de treinadores espanhóis, em que tu em 4 anos e meio vais do zero ao UEFA Pro, e se tivermos em conta que estamos a falar de um mercado que é cada vez mais global, mais à escala mundial, tu estás a perder oportunidades para os teus treinadores do teu país, porque lhes estás a castrar, estás a não permitir que eles possam subir. E isto é algo que tem que ser mudado rapidamente em Portugal, porque, caso contrário, o treinador português vai começar a perder mercado a nível mundial. E posso dizer com toda a clareza que vários colegas meus, já me aconteceu uma vez, me candidataram a um trabalho e perder para um treinador espanhol,
chegar à última de ou vem ele ou vens tu, e o meu currículo era muito melhor, mas ele tinha a licença. Eu tinha os anos, tinha o trabalho, mas ele tinha a licença. E às vezes para chegar a um certo nível, tu precisas da licença. Para entrar num futebol profissional, tu precisas já ter Sim. aquela licença. Entendes? E isto é uma coisa que neste momento está complicada em Portugal. Não vou esconder isso. A gente está vivendo um momento que Jorge Jesus veio para o Brasil e tá endeusado aqui, porque ele fez um trabalho muito bem feito no Flamengo. E ele voltou, né, para Portugal, e agora tem um outro treinador de uma escola mais espanhola, que foi auxiliar do Guardiola. E a gente que é do futebol sabe que precisa um tempo de adaptação, né? Então, o Flamengo passa por essa adaptação e o Jorge Jesus continua sendo o, o alvo de cada time, porque foi o mais bem sucedido em tempo tão curto. Sim, E, é verdade. as palestras dele, as entrevistas dele mostram esse conhecimento, assim, né? Que, que eu vejo que, infelizmente, ainda o meu país aqui, ele tá lento. Tu fala de demora do curso de vocês, o nosso aqui é 15 dias de curso. Pois. Então, isso fala... O equilíbrio eu vejo que é a Sim, maior sim, dificuldade, né? sim. Falando dessa formação em termos de times, e você falou que começou a treinar, qual era a equipe, a idade dessa primeira equipe que você começou a desenvolver o trabalho? Olha, eu quando comecei, eu treinei durante 6 anos, sub-19. 6 anos seguidos a treinar, 6 anos e meio a treinar sub-19. E aí, como era a um nível regional, eu podia treiná-los com a licença C. Depois, quando fui para a Ásia, para a Coreia, eu não estava à espera, não fazia parte dos meus planos sair de Portugal, mas felizmente tivemos uma época muito boa, uma época em que trouxe alguns jogadores brasileiros. Nós normalmente éramos uma equipa de fundo de tabela, estava ali pelos lugares de baixo, tentar sempre fazer o melhor, mas sem grandes objetivos. E na última época que eu treinei essa equipa, eu decidi, não, isto tem que mudar, temos que dar aqui uma vivência nova a isto, porque senão não faz sentido só andarmos cá por baixo. Então fizemos na altura uma parceria com um empresário e trouxemos alguns jogadores brasileiros e a verdade é que isso correu muito bem. Fizemos uma das melhores épocas de toda a história do clube. E isso levou depois a uma imensidão de pessoas a ir aos jogos, porque é normal, tu vês um clube que normalmente está ali na luta do último lugar, de repente em primeiro lugar e a ganhar a toda a gente de goleada, toda a gente quer saber, espera lá, o que é que se passa ali? Eu tenho que ir ver o que é que mudou ali. E então isso atraiu muita gente, e numa dessas pessoas que foi, acabou por surgir uma proposta para eu sair para a Coreia do Sul. Na altura saí com o UFAC, porque lá está, isto foi uma questão de semanas, eu não fazia parte da minha vontade de sair naquele momento de Portugal, mas era uma proposta irrecusável e era aquele passo que eu queria para dar à minha carreira, porque em Portugal temos outro problema, que é o treinador que não está a um nível profissional é muito mal remunerado. A remuneração é muito, muito baixa. E tu não consegues fazer vida só a treinar uma equipa, tens que olhar para aquilo quase como um hobby, como tu sais do trabalho e vais lá, é o teu... Eu quase que nem lhe chamo um part-time, porque às vezes dá mais despesa ir lá, dar o treino de deslocações e tudo mais, mas é aquela paixão que tu tens, é aquele sentir bem, sentir aquilo que tu gostas de fazer. E então, quando saí para a Coreia com essa proposta, eu fui com o UFAC. E então eu tive um problema na Coreia, que foi eu não pude ser registado como treinador. E isso
quando ia para os jogos era muito complicado porque eu não podia dar as indicações. Eu tive que ser registado na altura como auxiliar de preparador físico e como é óbvio, o preparador físico não faz grande sentido estar a dar ali a indicação. Isso foi um problema difícil de gerir porque no jogo o treinador quer falar, há aquele feedback, há aquele momento e isso limitou um bocadinho. Depois, agora aqui na Tailândia, eu depois quando saí da Coreia, eu percebi, ok, eu tenho que voltar a Portugal, tenho que ir fazer a outra licença, porque eu quero continuar, quero subir mais qualquer coisa, e fui, fiz a licença UFAB, e depois quando vim aqui para a Tailândia, lá está, são outras realidades, já não há aqui aquela competição com estrutura oficial que nós estamos habituados, e portanto é muito mais fácil. Mas dizer-te que eu recomendo cada vez mais para um treinador que quer ter a licença UEFA, que tire, não se fique, se tem ambição, não se fique logo pela C, porque assim não vai dar nada em termos de mercado de trabalho. Tem que olhar para a B e tem que ambicionar a A. Estas duas já te permite trabalhar a um bom nível. A C não, a C vai ser sempre um nível local, vai ser sempre um nível muito do país onde tu tirares. Pode ter algum efeito em países de menor dimensão, porque acaba por ser um treinador UEFA, mas se queres algo mais, se queres ter ambição, tens que ir à B, tens que ir à A e depois talvez um dia até à Pro, mas a B e a A são fundamentais para o mercado de trabalho e cada vez mais as ofertas de trabalho que se pedem são treinadores B ou A. Me falasse algo aí que me chamou a atenção, que essa virada de jogo do seu time passou por chegada de brasileiros. Sim. Como é que tu enxerga o jogador brasileiro num cenário português? Assim, eles têm uma fácil adaptação, o futebol latino aqui, ele se encaixa bem ao futebol português? Como é que tu enxerga isso? Olha, eu vou-te ser sincero, em Portugal, durante muitos anos, houve uma ideia errada, na minha opinião, e depois de ter trabalhado com jogadores brasileiros, definitivamente, ideia errada, que o jogador brasileiro é a estrela, mas que não gosta de trabalhar. E para mim, é mentira. Eu tive a sorte de trabalhar com um grupo de jogadores brasileiros, absolutamente fantástico naquilo que diz respeito ao trabalho. Uma das coisas que me surpreendeu foi, não houve muita dificuldade de adaptação. A maior dificuldade de adaptação que eu lhes reconheci foi em termos táticos, em termos posicionais, em termos de ocupação de espaços, em termos de, em alguns momentos, perceber a dinâmica diferente do jogo. Há momentos que temos que fazer a equipa respirar, manter a posse, recomeçar por trás, quebrar o ritmo ao adversário, e eles tinham alguma dificuldade nisso, por aquela paixão natural que eles têm de ir, de querer fazer o gol. Eles gostavam muito de ir, e essa talvez fosse aquela que eu considero a maior dificuldade de adaptação, porque foram jogadores que trouxeram muita qualidade, e é óbvio que por muito mérito que eu posso dizer que enquanto treinador eu tenho que reconhecer que eu só consegui porque tive melhores jogadores. E esses jogadores brasileiros, com mais alguns portugueses que nós recrutámos naquela época, fizeram uma boa equipa e fizeram uma equipa que nos deu condições para trabalhar. Agora, a minha experiência com o jogador brasileiro foi muito boa porque, como eu disse, eram jogadores que estavam muito focados para aquilo que vinham, porque tinham ambições no futebol. E inclusivamente, quando nós não tínhamos treino, eles falavam comigo ao mister, olha, pode passar aí a chave do campo para a gente da parte da manhã ir lá fazer um treininho. Eu não os podia treinar, eu estava na universidade na altura e estava no trabalho também, não podia estar lá, e eu dizia que sim, olha, fica aqui a chave, vocês têm lá o material, as bolinhas, vão, façam o vosso trabalhinho com cuidado, não esforçam muito, à tarde há treino, mas façam aquele bater da bolinha, ganham aquela confiança a bater o livre. E isso para mim foi algo que me marcou muito, porque eles poderiam simplesmente ficar ou ir passear durante o dia, porque eles estavam ali só para o futebol, podiam ir conhecer, e a ideia deles foi, não, eu estou aqui para o futebol, é para o futebol que eu vou treinar, vou manter o foco. E foi uma experiência muito, muito boa.
infelizmente não foi perfeita porque na última jornada perdemos o título para uma equipa com uma estrutura muito boa, das melhores equipas, talvez a segunda melhor equipa da nossa região, uma equipa com estrutura profissional, e perdemos por um golo, ficámos a um golo de ser campeões, mas fizemos história no clube e foi fantástico, uma temporada fantástica, a temporada de 2014-2015. Agora a gente indo para a Ásia, comentou a questão de não ter algo pela federação aí de jogos menores, mais escolar. Eu tenho um pensamento, eu queria saber o que tu acha, que para mim isso não seria um ponto negativo, porque tu acaba, principalmente para o jovem, os mais novos que sonham com futebol, pensando em Brasil, eu não sei como é que é em Portugal, mas o jovem rapidinho ele pensa, a primeira coisa que se tá pesado o treinamento, é largar a escola, pensando que não precisaria disso para o futuro. E se tu tens essa competição como o ápice num país, principalmente um país asiático, que estão sempre em desenvolvimento, né? Isso acaba forçando que esses jovens queiram estar na escola para poder estar participando dessas competições. O que tu pensa sobre isso? Realmente aparece isso? Ajuda bastante? Como é que... Eu acredito que isso possa ser um fator que ajude bastante a motivar o atleta a ir para a escola. Nós, infelizmente, em Portugal, e vou começar pela parte de Portugal, nós não damos importância ao desporto escolar. Porque para nós é os clubes. Há clubes em que tudo acontece. E Portugal é um país pequeno, mas tem clubes que nunca mais acaba. E então, aí em Portugal não consegues implementar o desporto escolar. E se conseguires o desporto escolar, e existe, mas é mais vocacionado para outras modalidades e não para o futebol. Porque o futebol, já se sabe, chega às 5h30, acaba o dia da escola, vai a casa, pega o saco, segue para o treino. É algo que faz parte da sociedade portuguesa e não é muito difícil mudar. Agora, a minha opinião pessoal, e eu gosto muito do modelo como os Estados Unidos, por exemplo, trabalha. Toda a estrutura que eles têm em relação com o desporto e a escola, desde a criação das bolsas de estudo para fomentar que o atleta seja atleta, mas também esteja na escola, porque isto para mim acho que é algo importante, porque a vida de um atleta é curta. Enquanto atleta é curta. Um atleta de alta competição é curta. Estamos a falar ali num prazo talvez de 20 anos. Uma pessoa não vive 20 anos, uma pessoa vive uma vida inteira. Então, é muito importante que haja um plano ao fim desses 20 anos. Que pode passar pelo desporto, pode não passar. Agora, tem que haver uma sequência lógica daquilo que é o que tu fazes no momento, o que tu vais ser, e quando aquilo acabar, o que é que tu vais fazer. E viu-se muito, principalmente em Portugal, na década de 90, eu não sei como é que é a realidade brasileira, mas eu vi muitos jogadores, quando era pequeno, craques dos melhores clubes portugueses, chegarem agora aos anos de hoje e estarem falidos, estarem na miséria, porque não havia aquele programa. Era aquele jogador que era muito bom, toda a gente queria, só olhava para o futebol, depois acabou a carreira. E nem todos os jogadores têm perfil para ser treinador, perfil para ser diretor, perfil para ser um manager. Nem toda a gente tem esse perfil. Então, esta simbiose entre desporto e escola, para mim, é muito importante. E aí os Estados Unidos, acho que são um exemplo perfeito disso, por muito feito que o desporto, em termos do futebol, lá tenha, porque tem algumas coisas que eu não gosto, mas na sua estrutura global, isso é como tu dizes, motiva logo o garoto a ir. E então, se tu conseguires trabalhar as coisas de maneira em que tu tenhas que combinar resultados escolares também com o desporto, porque é muito bonito dizer, a escola e tal, nós damos muita importância à escola. Eu treinei uma equipa com um colega meu,
em que nós tínhamos, era uma equipa de miúdos, nós treinámos essa equipa, eu treinei com ele essa equipa há 3 anos, nós eram crianças que fizemos sub-9, sub-10, sub-10, sub-11 e sub-12. E esse clube era o clube da minha cidade, da grande cidade, que era a Académica de Coimbra. E a Académica de Coimbra é um clube que tem uma história inequívoca com os estudantes. Toda a gente conhece o clube como um clube de estudantes. Durante largos anos, até à década de 70, só podia jogar naquele clube quem fosse estudante da Universidade de Coimbra. E o clube sempre conseguiu estar na primeira divisão, ganhar Taça de Portugal, lutar com as melhores equipas. E uma das coisas que nós, quando treinámos essa equipa, fizemos com os garotos foi: vocês têm que perceber a mística e têm que perceber que o futebol é muito bonito, mas a escola também é. Então nós obrigávamos os jogadores a todos os finais de semestre, e em Portugal nós temos três semestres escolares, a apresentarem as notas. E nós fazíamos pressão. E se o jogador tivesse uma nota negativa, ele podia ter a certeza que ia ficar um jogo fora da convocatória. E a nós não nos interessava se fosse o nosso pequeno que nos fazia 5, 6 golos por jogo, ou se fosse aquele jogador que até era mais fraco e não tinha. Era igual. Porque achávamos que isto era fundamental para estes miúdos perceberem. Isto já foi há uns anos e posso dizer que o plantel na altura era de 14 jogadores. 11 desses jogadores estão hoje em dia, eles têm 19 anos agora, estão hoje em dia na Universidade de Coimbra a estudar. E isso também é uma vitória de um treinador de formação. Porque quando treinamos formação nós temos que perceber, nem toda a gente vai ser jogador de futebol. Se calhar, daqueles 500 jogadores que nós treinamos enquanto passamos pelas camadas de formação, vai sair um. E mesmo esse um vai ter que lutar muito, muito, muito para lá chegar acima. E nós temos que perceber isto, temos que perceber que quando trabalhamos com jovens, estamos a trabalhar, a desenvolver todas as qualidades esportivas dele, potenciar os recursos futebolísticos dele, mas estamos a desenvolver homens, estamos a desenvolver pessoas, estamos a desenvolver jovens estudantes, e o treinador não pode olhar só para o futebol. Quando está com jovens, e esta é a minha convicção, tem que olhar naquilo que é a progressão do atleta, mas a progressão da pessoa. Servir como um exemplo. Uma das coisas que eu tenho muito engraçada da primeira equipa que treinei, eu tinha 21 anos quando comecei a treinar, estava na universidade, e os jogadores eram 18 anos, porque era uma equipa de sub-19. Então havia ali uma diferença pouca de idade, muito pouca de idade. Mas houve sempre um grande respeito. E uma das coisas que eles gostavam muito era o facto de eu ser estudante, e nós na nossa cidade, o estudante tem uma vestimenta própria. Eu às vezes saía da universidade, não tinha tempo de ir a casa mudar, vinha direto para o treino e chegava ao treino com aquela vestimenta. E aquilo criou, de certa forma, um gosto pela universidade àqueles miúdos. E estamos a falar que na altura era um clube de bairro, um clube com pessoas que não tinham assim tantas capacidades financeiras para poder estudar para a universidade, e deixou-me muito feliz que desse plantel foram 7 atletas que seguiram a carreira universitária por causa daquele exemplo de verem e de gostarem, e da minha partilha das experiências da faculdade. E hoje em dia é engraçado porque se eu me cruzar com 2 ou 3 mães desses atletas, quando vou a Portugal, elas dizem sempre: nunca me esqueço que o meu filho seguiu a carreira da universidade porque sentiu inspiração naquilo que o treinador dizia, sentiu inspiração naquilo que o treinador vivenciava. Portanto, eu atribuo uma importância enorme, enorme à escola, e acho que todos os países, sem exceção, é óbvio que temos que perceber realidades culturais, mas todos os países, sem exceção, deviam olhar para esta simbiose entre desporto e escola e trabalhar isso em conjunto, porque eu acho que isso será cada vez mais o futuro para todos nós, porque estamos cada vez mais inteligentes, estamos cada vez mais dotados de recursos. As crianças, os jogadores de hoje em dia, não é o jogador de há 10, de há 20 anos atrás, são pessoas cada vez mais inteligentes. O jogo de futebol está cada vez mais inteligente, joga-se cada vez mais aqui também e não só nos pés, e portanto
eu acho que isto é algo que devia ser muito bem pensado por parte das entidades competentes, por parte das pessoas que mandam, porque acho que só se tem a ganhar em misturar estes dois. E a gente vê também hoje muitos estudos, né? Porque não é só tu pensar no fim de carreira ou se não conseguir ser um jogador profissional, porque as duas áreas elas se relacionam. Um atleta, o esporte ajuda ele a se desenvolver em sala de aula, como a sala de aula ajuda ele a Sem desenvolver dúvida, dentro sem do dúvida, campo. sem dúvida. E hoje tem muitos estudos também falando sobre somente tantas doenças que hoje tenta se tratar, né, de Alzheimer, e voltados à mente, e como a atividade física também e a atividade intelectual ajuda nessa questão de desenvolvimento de neurônios e tudo isso. Então é uma coisa que não fica voltada só para o futebol, né? Fica voltada também para a saúde social também, de pessoas mais saudáveis para a sociedade também. Eu acho que é uma coisa que nunca se falou tanto, eu acho, sobre a questão saúde, sobre cuidado com a saúde. E, e se a gente pode, como treinadores, desenvolver cidadãos para o futuro, que de repente não vão ser profissionais, mas que vão ter uma vida saudável também, eu acho que é uma Sem dúvida. contribuição muito grande que o treinador tem e que pode usufruir disso, né? Sim, concordo plenamente. Falando de Tailândia e, e a sua realidade europeia, qual foram os seus maiores obstáculos, as maiores dificuldades que enfrentou nessa comparação entre os dois países, que a gente sabe que muita coisa Ok, muda, né? ok. Eu tive a vantagem de ter estado antes na Coreia e aí sim foi um grande choque. Mas respondendo aqui da Tailândia, honestamente, o maior choque que eu tive foi, eu vinha de uma realidade, dos 2 anos que tive na Coreia era um nível muito alto, treinava sub-18 e depois no segundo ano treinei sub-15, mas era num nível para desenvolver jogadores, para serem profissionais. Nós estávamos a trabalhar em equipa, mas esse era o objetivo, era conseguirmos fazer uma progressão para os jogadores chegar aos 18 anos e ser vendido para a Europa. Saí da Coreia, fui para Portugal fazer o curso e durante o ano que estive a fazer o curso fui treinar uma equipa de formação da região centro, talvez a segunda ou terceira melhor, da região centro do país, e uma equipa com muita tradição naquilo que é o futebol das categorias de base em Portugal, um excelente nível, onde disputei talvez o campeonato mais difícil que alguma vez disputei, porque a minha equipa era sub-16 e eu fui disputar o campeonato sub-17 com eles, estamos a falar de equipas que já disputavam aquele campeonato, equipas com estrutura de primeira liga, de segunda liga portuguesa, portanto foi um desafio muito grande e era um campeonato com subida e descida de divisão, portanto tinhas que ter o resultado, era mesmo muito, muito importante. E eu chego aqui e não tenho nada disso. E essa foi a minha maior dificuldade, foi arranjar motivação para trabalhar sem competição. Eu adoro competir, eu adoro a pressão do jogo, eu adoro ter o presidente a vir ter contigo e a mestra, tem que ganhar, hoje tem que ser, não podemos facilitar. Eu gosto disso, isso me puxa por mim. E chegar aqui e treinar crianças foi uma grande dificuldade que eu tive para me motivar. O primeiro mês eu pensei assim, se calhar fiz a decisão errada, se calhar não tomei a melhor decisão a vir aqui para a Tailândia, e devia ter esperado mais um pouco e ter ido buscar algo melhor em termos de idades, porque tu tens que perceber que não vais trabalhar da mesma maneira um sub-16 ou um sub-19 do que trabalhas um sub-8, sub-10, sub-12. Até porque na minha concepção, a partir do sub-15, eu olho para o futebol já como algo de rendimento, algo em que eu quero o resultado. Cá para baixo o resultado não me interessa, interessa-me o processo. Obviamente o resultado vai sempre dizer-te, ok, estás a fazer as coisas bem, e é importante para manter os atletas e toda a estrutura satisfeita com o teu trabalho,
mas é a coisa que eu menos preocupo quando estou a desenvolver atletas pequenos. Atletas pequenos é para crescer, para aprender, eu quero é que eles entendam o jogo. Agora, eu vinha de uma realidade, toda a minha vida treinei em alta competição, mesmo quando treinei os mais novos nessa equipa que falei há pouco com o meu colega da Académica de Coimbra, eu treinei, mas essa equipa era uma equipa que jogava para ser campeã, apesar de tudo, apesar de serem crianças, ou seja, tinha aquele estímulo competitivo e nós sempre tivemos a sorte de viajar pelo mundo com essa equipa, porque tínhamos outra estrutura que não tinham os clubes de bairro, e jogar com Real Madrid, Atlético Madrid, Southampton, com todo o mundo, e portanto tinhas aquele estímulo competitivo, apesar de serem crianças, e chegas aqui, vens para uma realidade em que não há competição oficial, em que tu, para criares a competição, tens que ou estar envolvido numa escola, ou estar a marcar amigáveis e torneios. Isso foi a minha maior dificuldade aqui na Tailândia. Porque depois tive a felicidade da minha empresa, os donos da minha empresa, ou o dono da minha empresa é em inglês, portanto, não houve aquele choque de mentalidade que normalmente há quando tu vais para a Ásia, de mentalidade asiática, mentalidade europeia, ou mentalidade ocidental, e isso foi uma das coisas que se calhar jogou a meu favor. E o facto de a pessoa em questão, o meu patrão, me reconhecer a qualidade e me dar total liberdade a partir de meio da época para eu gerir as coisas à minha maneira, isso foi o que balanceou. Porque eu tenho muita saudade da alta competição, de estar ali com a pressão do jogo. Essa foi a minha grande dificuldade aqui. Perceber o meio, perceber que venho de uma realidade em que estou habituado a, olha, 1-2 sai, faz uma permuta posicional, vem buscar dentro, alarga e passa, agora tens que receber com a parte de dentro e agora recebes com a parte de fora e tens que... Esse foi o meu choque. Esse foi o meu choque. Obviamente, agora estou completamente habituado. Consegui, por essa confiança que o meu patrão me deu, consegui trabalhar à minha maneira e meter a minha metodologia em campos, passar essa metodologia para os meus colegas de trabalho, para eles perceberem o que é que poderíamos melhorar, e isso fez com que me depois adaptasse, e estou aqui há 2 anos e 2 meses, e estou feliz, estou muito satisfeito com aquilo que faço. Obviamente que tenho a ambição de chegar em breve outra vez à parte da competição, porque sinto que preciso, mas por enquanto, passo a passo, estou muito satisfeito aqui. Por isso, tirando este choque que eu tive, depois foi perceber a dinâmica, perceber que não funciono como um clube, ou seja, tudo bem se eu estiver na escola a desenvolver a academia escolar, ok, eu tenho os treinos semanalmente, aí é muito semelhante ao clube, mas se eu não estiver a desenvolver a academia escolar e estiver só a desenvolver a classe de futebol, aí já é diferente, já não há transfer para o jogo, tu vais lá ensinar futebol, mas tu não vais ter o transfer para o jogo, não vais estar a trabalhar os jogadores posicionais, vai ser um trabalho muito mais focado em técnica individual, muito mais focado no desenvolvimento do atleta e não no desenvolvimento de equipa, porque aqueles atletas nunca vão jogar como equipa. Essa foi também alguma das dificuldades que acresceu, porque era um contexto diferente. Perceber como eu já tinha feito na altura, em Portugal, algumas vezes campos de férias para crianças esportivos, mas perceber que isto é algo que aqui em cada está-me a faltar a palavra em português, desculpa, que já são alguns anos, em cada paragem letiva, tu tens que meter um campo de futebol onde vais desenvolver os atletas, mas também vais ter que criar um ambiente de diversão ali, enquanto desenvolves o atleta. E mais uma vez eu digo, como eu estava habituado à competição, eu dou pouco aso à diversão, foi uma coisa que eu tive que aprender e foi difícil ao início, porque apesar de eu sempre ter uma excelente relação com os meus atletas, eu quando vou para o treino, o semblante fecha um bocadinho e é para treinar com tudo, e isso eu tive que aprender e foi uma dificuldade ali. Agora não, agora consigo completamente fazer essa boa diferença. E isto é uma das coisas que eu acho que nós às vezes temos que ver as coisas pelo lado positivo. Eu se calhar em termos de carreira, naquilo que era
o competitivo, eu desci, não tenho a mínima dúvida. Em termos daquilo que era o financeiro, eu subi, porque tive a melhor proposta que alguma vez tinha tido. Em termos daquilo que era a minha qualidade de vida, melhorei, porque estou a viver num país que me dá uma qualidade de vida extraordinária. Mas há muita coisa que nesta realidade, que é inferior àquela que eu estava habituado, eu posso aprender e posso melhorar. Melhorei imenso o meu inglês, porque aqui na minha área de trabalho, como são atletas de classe rica e classe elitista e atletas do estrangeiro, o nível de inglês é fluente, e isso foi uma coisa que eu desenvolvi. Eu falava bem inglês, mas agora falo inglês fluentemente. Perceber aquele momento em que tu podes brincar um bocadinho mais no treino, em que tu podes te libertar um bocadinho mais e não teres tanto aquele rigor, porque às vezes também é importante para o atleta. Às vezes também é importante para o atleta sentir que o treinador também relaxa um bocadinho de vez em quando, porque senão parece que há uma pressão enorme ali do treinador, que tu não podes respirar, não podes desviar. Não, tens que fomentar também, deixar o atleta sentir bem. E isso são pontos que também me ajudou muito a perceber e a melhorar enquanto treinador e fazendo uma retrospectiva daquilo que eu era há uns anos atrás. Apesar, volto a dizer, de estar num contexto competitivo inferior, eu hoje sou muito mais treinador do que aquilo que era há 2, 3 anos atrás, quando só estava a fazer a competição. Eu queria, para a gente encerrar, o papo tá bom, eu queria deixar 2 perguntas, elas são um pouco diferentes, mas eu queria deixar para que pudesse desenvolver sobre elas. Como é que tu vê os locais, o tailandês, na questão da aprendizagem mesmo, assim, se há muita diferença do português, porque a gente sabe que a cultura nossa, a gente brinca aqui no Brasil que é milhões de treinadores, todo mundo entende de futebol, todo mundo sabe de futebol, então é uma cultura diferente, se fala com mais propriedade, mesmo quem não é do meio do futebol já tem mais propriedade para falar sobre futebol, tanto as crianças. Essa diferença na Tailândia, como é que é da aprendizagem deles, da gurizada? E a segunda pergunta tu comentou que deseja ir para passos maiores, né? Se você vê essa oportunidade na Tailândia, se você vê que dentro da Tailândia, no alto rendimento, é um mercado que se possa pensar enquanto treinador, ou se para chegar nesse nível mais alto precisa sair, trocar de país, como é que você... Essas 2 perguntas, assim, tanto as crianças como a perspectiva de profissionalismo dentro da Tailândia. Ok, em relação às crianças, uma das coisas que me surpreendeu aqui é a capacidade técnica do jogador tailandês. Normalmente são jogadores com grande capacidade técnica, boa relação com a bola e são jogadores rápidos. Por regra, têm estas características. Aquilo que eu diria que é a pior característica deles é o momento de decisão. O momento de decisão é muito fraco. Ou seja, tu consegues criar, às vezes, muitas oportunidades e quando chega aquele momento em que tu tens que tocar para o lado para o colega fazer, ele chuta. E quando chega o momento em que tu tens que chutar, ele toca para o lado. Percebes? Esse é, na minha opinião e da minha experiência aqui pela Ásia, é o ponto que eu acho que faz a maior diferença. Depois, em correlação com isto, há a questão de compreender dos momentos de jogo. Tem alguma dificuldade em compreender os momentos de jogo. O momento em que tu estás com posse, o que tens que fazer, o momento em que quando não estás, principalmente quando estás sem a posse, na ocupação dos espaços, eles têm alguma dificuldade. Parece que, ok, a minha equipa já não tem a bola, já não interessa. E isso é o segundo ponto mais negativo que eu lhes reconheço. E depois há um outro ponto que já varia um bocadinho, mas eles às vezes são um bocadinho preguiçosos. Eu posso dizer, por exemplo, quando estive na Coreia do Sul, uma das coisas que me surpreendeu foi os jogadores trabalhavam a uma intensidade absolutamente fantástica, que eu nunca tinha visto daquilo na minha vida. Uma intensidade máxima, e aqui o jogador é mais relaxado, é mais, ok, fazemos as coisas, mas vamos com calma, é um bocadinho mais assim. Portanto, caracterizava
Estes seriam os traços que eu caracterizava. Mas também acho que são jogadores que se tiverem um projeto e um treinador que lhes explique o porquê das coisas, que lhes faça ver. Eu acredito muito no ensinamento holístico, o explicar o porquê da necessidade de aprender as coisas. E se tu tiveres alguém que faça isso e que trabalhe sobre uma perspectiva de introdução de novos conceitos aos miúdos, experienciação, correção, melhoramento, e depois tentar outra vez, e introdução de novos conceitos outra vez, e fizeres este ciclo, eu acredito que são atletas que têm uma boa percepção para evoluir. Disso, a experiência, e neste tempo que tenho aqui, tem-me demonstrado isso. Depois, indo à tua segunda questão, em relação à questão da progressão, eu acho que sim. Até porque a Tailândia é um país que vê com bons olhos o treinador estrangeiro. Diferentemente da Coreia, por exemplo. Na Coreia não veem tão bem o treinador estrangeiro. É uma sociedade mais fechada, é uma sociedade em que eu tive situações em que, por exemplo, os chefes das equipas, eles têm muita figura do head coach, têm os coaches e tem o head coach, e o head coach lá assume uma figura de manager, nem vai tanto ao campo. Eu tive equipas que vinham jogar contra a minha equipa, os coaches vinham cumprimentar, mas o head coach não vinha, porque achava que eu estava a roubar o lugar de um colega dele coreano. E isso foi algo que eu senti na Coreia, que aqui não sinto. Aqui eu sinto que há uma receptividade enorme ao treinador estrangeiro. Eles percebem que se o treinador estrangeiro está cá, é porque, na maioria dos casos, vai ter mais conhecimento que os locais, e portanto eles vão tentar aprender com esse treinador, vão tentar absorver aquilo que esse treinador tem para transmitir. E aqui, eu acredito, e se olharmos para a primeira liga, para a segunda liga tailandesa, há treinadores estrangeiros em ambas, e um número ainda significativo, eu acredito que é possível. Agora, e até mesmo em divisões inferiores, na terceira divisão, na quarta divisão, inclusivamente, conheço alguns treinadores estrangeiros que estão na quarta divisão. Agora, é um mercado que está difícil de entrar por ti mesmo. O que é que eu quero dizer com isto? Se tu não tiveres alguém que esteja dentro do mercado, um empresário que acredite em ti, que possa lançar o teu nome, é difícil. Mas se tiveres alguém que tem essa conexão e que diz, olha, há aqui um treinador estrangeiro, tem este currículo, confio nele, dê-lhe uma oportunidade, é um país que tem receptividade a dar essa oportunidade. Disso não tenho dúvidas. Espero que um dia possa acontecer para mim aqui, porque gosto de aqui estar. Se não for aqui, se tiver que ir para fora, vou. Não tenho. A partir do dia que eu saí de Portugal, eu meti na minha cabeça que era um treinador do mundo e não era mais um treinador de Portugal. E eu acredito que, por exemplo, a Ásia, que cada vez mais olha para o futebol com olhos diferentes, cada vez mais tem crescido a nível de futebol. E não estamos a falar só da China, estamos a falar de todos os países mais pequenos, ou seja, em termos daquilo que era a expressividade do futebol, como Tailândia, como o próprio Indonésia, Malásia, vão olhando para o futebol cada vez de forma diferente, vão trazendo mais conhecimento de treinador que pode trazer qualidade para os locais, e eu acredito que o mercado asiático é um bom mercado para um treinador iniciar uma carreira a um nível mais alto, e também é um mercado que eu reconheço que há meritocracia, ou seja, se tu fizeres um bom trabalho, tu vais ter sempre oportunidade. Se tu fores uma equipa, mostrares durante um ano e meio, que tens qualidade, que desenvolveste lá um bom trabalho, eles vão olhar para aquilo e vão dizer, sim senhor, ele desenvolveu, vamos lhe dar a oportunidade. E por vezes isso na Europa não acontece. Por vezes na Europa há demasiadas interferências e demasiados caminhos que vão por outros lados e que não te permite só pelo bom trabalho subir, e isso em Portugal é claro, é o mais claro possível. As coisas não, nesse aspecto, tem que ter sempre alguém
por trás a indicar, porque senão, se for só pelo trabalho, tu dificilmente consegues chegar lá acima. E aqui eu acho que não. Aqui na realidade asiática eu acho que as pessoas reconhecem muito o teu trabalho e dão-te o valor. Pelo menos é aquilo que eu tenho sentido, é aquilo com alguns colegas que eu sei que começaram do zero e vão subindo e já têm boas carreiras aqui pela Ásia. Foi assim, por isso talvez um dia chegue a minha oportunidade. Passo a passo. Eu acho que Portugal chega a ser meio parecido com o Brasil também. Dependendo do tamanho do nome, existe um peso diferente, né? Sim, Até a paciência é maior com nomes maiores do que com novos talentos. O Brasil está passando por isso. Muitos bons novos treinadores, trabalhando com aquilo que você falou da dificuldade do jogador brasileiro, dessa percepção tática. Muitos treinadores que já têm essa noção, mas que leva tempo para o atleta entender isso, né, e captar isso. E que, infelizmente, por não ser nomes de tanto peso assim, eles não se dão o tempo, né, para que isso apareça. E realmente na Ásia a gente vê quando aparece o trabalho e às vezes num contexto diferente o trabalho até acaba aparecendo mais rápido também. E eles dão esse espaço. Eu queria te agradecer, Paulo, por estar dedicando esse tempo aí para estar conversando com a gente. Foi um papo muito legal. E eu queria te pedir, eu peço para que todo mundo, antes de dar o tchau aí, que deixasse alguma, eu não digo conselho, mas alguma palavra assim de ânimo para alguém que deseja trilhar esse caminho, né, que a gente tem trilhado, que você tem trilhado aí em tantos anos de experiência. Qual seria assim a tua dica assim para os jovens que desejam, não só como atleta agora, mas falando assim como treinador ou trabalhar? Você falou, né, a gente tem tantas áreas que pode ser trabalhado como professor, para desenvolver outras pessoas com futebol, ou um treinador de alto nível. O que tu deixaria assim daquilo que tu aprendeu, né, nessa caminhada da tua vida aí? Olha, a primeira coisa que eu deixava era: tens de ser o mais profissional possível. Não importa que estejas a treinar na última divisão, no nível mais baixo possível. Se tu não fores profissional no teu trabalho, não vais chegar. Não vais chegar. Agora, se tu olhares para aquilo e na tua realidade, tu mesmo assim pensares, não, independentemente disto, eu tenho que ser o mais profissional, eu tenho que fazer o meu planeamento de treino, eu tenho que estudar a minha equipa, eu tenho que perceber o que é que eu posso melhorar, o que é que eu não posso melhorar, e não ir lá só, porque eu por vezes vejo alguns treinadores que vão a treinos, vi nos diferentes sítios que passei, vi aqui, que vão lá e eu às vezes pergunto, então qual é o plano de treino? Não, a gente vai só pôr, isto vem aqui qualquer coisa do exercício à minha cabeça. Se fizermos isso, estamos a fazer mal. Estamos a fazer mal porque um dia, se tu queres chegar lá, tu vais ter que planear, vais ter que pensar, vais ter que dedicar o teu tempo. E isso foi uma das coisas que eu aprendi, porque também no início eu também o fazia. Eu tinha um exercício na cabeça, tudo muito bem, depois fazia. Mas eu depois com o tempo percebi, isto não é trabalhar bem. Eu trabalhar bem, eu preciso ter um caderno onde eu registro aquilo que eu faço. Preciso ter no meu computador o meu plano de sessão, porque se de hoje para amanhã eu tiver uma dúvida na minha equipa, eu vou ao meu plano de sessão, eu tenho lá descrito o que é que eu fiz, eu lembro-me do que é que aquele atleta fez, posso lá ter alguma nota em relação à produção, e isto ajuda-te a ser o mais profissional possível. E é como te digo, a minha maneira de planear, a minha maneira de fazer, esquematizar as sessões, eu faço igual agora para os meus, quando vou treinar os meus sub-8, como fazia quando estava no sub-19, como fazia quando estava no sub-18 na Coreia, eu faço tudo de exatamente a mesma maneira. Porque eu sei que se um dia, quando chegar a um patamar mais alto, eu vou ter que o fazer. E é muito mais fácil se eu já tiver esta rotina de trabalho, se deixar para amanhã. A procrastinação não ajuda de todo a sermos melhores. Depois, dizer que tens que acreditar. Tens que acreditar em ti.
Isto é fundamental, porque se tu não acreditas em ti, ninguém mais acredita. Não vai ser o teu tio, a tua prima, a tua mãe, o teu pai. Os teus pais podem acreditar sempre porque são pais, mas não vão ser só os teus amigos. Tens de ser tu. Tens de ser tu que acreditas em ti e tens de ser tu que vais perceber que isto não é fácil. Eu hoje estou a um nível razoavelmente satisfatório, mas andei muitos anos no mais baixo possível e muitos anos a ganhar dinheiro que não dava para cobrir o gasóleo de ir com a equipa para o jogo, e ir dar o treino e voltar e ir para o trabalho. E isto é um sacrifício que tu tens que fazer e tu vais ter que perceber que não chegas lá simplesmente de um dia para o outro. Há um processo. Há grandes treinadores que só chegam ao topo quando já têm 50, 60 anos. E então, quando tu és jovem, tu tens que apostar e tens que dar tudo o que tu tens e perceber que vai haver momentos em que tu vais pensar não vale a pena, mas tu tens de ser mais forte que isso. Se é mesmo o que tu queres, tens de ser mais forte que isso. Tu tens de fazer sacrifícios, tens que deixar muitas vezes a tua vida pessoal para trás. Eu tenho que fazer várias vezes e atualmente vivo um sacrifício pessoal enorme, porque estou sozinho na Tailândia e tive que o fazer para conseguir algo mais, para conseguir dar uma progressão à minha carreira, porque eu sei que, e eu acredito muito que um dia tudo isto vai valer a pena, e tem valido. Aconteceu-me, como eu te disse, por acaso, a questão de ir para a Coreia, e foi um passo fantástico. A partir daí a minha carreira assumiu outro rumo, um rumo de projeção, e isto é o que eu recomendo às pessoas, é pensarem que, se trabalharem bem, vai haver um dia que alguém vai olhar, vai haver um dia que alguém vai dar a oportunidade. E quando dá, epá, aí tens que agarrar com tudo. Tens que agarrar mesmo com tudo. Eu tive essa sorte, tive a sorte daquela pessoa olhar para o meu trabalho e dizer, epá, olha, eu gostei muito e quero-te dar esta oportunidade. E depois eu agarrei-a. E fui fazendo o meu caminho. E isto é o que as pessoas têm que pensar mesmo. Agora, se estamos, porque eu estou na categoria de base mais baixa e do clube do bairro, isso já não me interessa tanto, para mim é o que faz, hoje nem estou para chatear, vou só soltar a futebolada com os miúdos, nem vou dar treino, deixa-os jogar. Não dá, não dá, não dá. Tens de ser muito, muito, muito profissional e acreditar muito nas tuas ideias. Nas tuas ideias. Ouve, aprende e percebe que vais errar muito, vais errar muitas vezes, agora é com o erro que tu melhores. É perceber o que é que eu fiz mal, é ter a capacidade de olhar para aquilo que eu produzi e dizer assim, epá, não, tenho que fazer mais. A autoavaliação tem que existir. Eu olho hoje para trás para exercícios que eu fazia há 5, 7 anos atrás, penso assim, epá, mas porquê? Eu podia fazer tanta coisa, porquê é que eu fazia aquilo? E eu acho que isto, por um lado, te dá aquela capacidade de, ok, eu sinto que estou a melhorar. Porque se eu consigo ser autocrítico para aquilo que eu fazia antes, significa que eu agora já estou a trabalhar melhor e já tenho os meus horizontes mais ampliados. Eu acho que isto são as chaves de quem quer algo mais, de quem quer seguir um caminho. Ter esta percepção de que nem tudo é fácil, que demora, porque demora a chegar a melhores caminhos, mas é tudo um processo que, se dermos tudo, se investirmos muito, vai um dia valer a pena. Eu costumo falar que no esporte em geral, mas no futebol, as frustrações, as derrotas são em maior quantidade do que as vitórias, né? Porque de 20 times, um é campeão, os outros 19 são derrotados. Então a gente precisa ser perseverante nisso tudo. E mesmo com as derrotas, a gente aprende, cresce e desenvolve. Obrigado por... Deixa-me só acrescentar uma coisinha, que é... isto é uma frase que eu digo muito aos meus jogadores, principalmente quando trabalho com escalões mais velhos, com o sub-18, sub-17... que estão naquela fase de definição da vida, que tem a questão da escola, que vão ter que tomar decisões para o futuro e tudo mais. Eu costumo lhes dizer esta frase, e isto vale para o futebol e vale para a vida, que é: aquilo que tu fazes no treino, aquele desempenho que tu metes, um dia mais tarde vai ser o teu espelho na vida.
Portanto, se tu vais para o treino com uma mentalidade de deixa andar, tu vais ser essa pessoa no espelho da sociedade. Mas se tu vais com aquela mentalidade de ambição, de trabalho, isso faz refletir na tua vida. Portanto, tudo isto que eu tenho vindo a falar é relativo mais concretamente ao futebol, mas isto tem um transfer para a realidade enquanto pessoa, enquanto vivência social e enquanto ser humano que nós somos, porque eu acredito que toda esta situação, se te for intrínseca, te vai fazer uma melhor pessoa. Não só no desporto, mas na sociedade, no teu trabalho, se não seguires a área do desporto, vai-te deixar sempre mais preparado e melhor pessoa. Muito obrigado aí por esse tempo. Que Deus abençoe, Mais uma vez, foi um prazer. te abençoe nessa caminhada aí. E quem sabe, né? A gente possa bater outros papos aí, de repente, quando tiver num outro grande time também, e contando as novas vitórias aí pela frente. Um abração aí e Muito até a obrigado, próxima. Ricardo. E muito sucesso para o canal. E muito obrigado mais uma vez pelo convite. Adoro falar de futebol, portanto, sempre que quiseres, estás completamente à vontade e partilhamos umas ideias. Vamos marcar, assim, conversar sobre alguns temas específicos e a ideia é mais lá na frente a gente poder estar usando o canal para estar falando também, deixando alguns debates aí que possa estar sendo material para outros que queiram estudar e se desenvolver também. Um abração e até a próxima. Um grande abraço e muito obrigado.